Hello, pessoal do canal do Jonas Costali, falando aqui da minha cadeira vermelha giratória. Quando eu gravei meu primeiro vídeo, eu lembro que eu fiz justamente isso, essa samurai junto com o Michael Jackson, esse corte assim, samurai. E hoje é um sábado, está chovendo, clima maravilhoso, frio. Acabei de dar uma saidinha ali agora e voltei. Claro que não é o frio igual o sul do Brasil, mas está bem agradável. Tá realmente um tempo que eu sou absolutamente apaixonado. E hoje eu já tinha conversado com alguns amigos meus sobre coisas conteúdos para o canal e algumas histórias engraçadas, como eu botei aqui, verídicas que aconteceram comigo, não necessariamente em ordem cronológica, algumas mais recentes, outras há muito tempo atrás, mas é sempre interessante trazer conteúdos para o canal, não é isso? Afinal, a história é uma coisa que o ser humano precisa e gosta. Histórias. Muitos preferem ficcional, mas existem geralmente como no meu caso é uma história real. Por isso que eu não estou com nenhum tipo de roteiro nem nada, porque simplesmente é um fato que aconteceu. São fatos e, claro, na hora que você está vivendo aquela situação, acredite, não é nada engraçado. Acredite, ao contrário, é trágico. Mas depois de ter passado toda a tormenta, só resta contar a história exatamente da forma que aconteceu, por mais esquisita que ela tenha sido quando aconteceu. E eu quero começar essa série de vídeos que se chama Histórias Engraçadas. E aqui eu botei o título, caso não seja possível ver, mas eu vou deixar depois escrito. Nunca mangue. Eu gosto desse verbo. Tem um cara, Max Patterson, tem um canal, me amarro no canal dele. Ele mora em Paris, comediante, incrível ele. E ele usa muito, acho que ele é do... ele fala esse verbo aqui, mangue. E eu gosto dessa palavra, nunca mangue, que aqui no Rio é deboche. E nesse caso o título para mim é Nunca Mangue ou Deboche das Freirinhas. Então, estou tomando aqui minha cerveja artesanal. É isso. Cerveja agora para mim tem sido a cada 15 dias. Verdade verdadeira. E afinal é sempre bom. Você não pode malhar, se alimentar bem, viver tomando cerveja todo dia. Mas também não vou virar nenhum fanático que vou deixar de tomar minha boa cerveja artesanal, um bom vinho de vez em quando. Até mesmo porque é realmente saudável. Hoje, aqui em casa, com minha filha, minha esposa, meus bichinhos. E aí eu decidi falar desse tema, histórias engraçadas, ou não tão engraçadas quando aconteceram comigo, como eu fui a vítima, ou o personagem principal, o protagonista do acontecimento. Mas eu pretendo contar a vocês, certo? Bem relax, contando aqui o que aconteceu. E basicamente o tema foi isso que aconteceu. Nunca mangue ou deboche das freirinhas. Porque, cara, eu meio que fiz isso e não vou levar aqui em conta se foi acaso ou não, mas, cara, eu paguei um alto preço. Deixa eu provar aqui da minha cerveja artesanal. E aconteceu o seguinte. Há alguns anos atrás, começando a história, eu trabalhava em Ipanema, estava com o meu amigo, nós tínhamos um café chamado Café des Amis, ali no coração de Ipanema, na principal de Ipanema, dentro de uma galeria chamada Café des Amis.
E o nome dele é Jerry Bueno, que é meu sócio e amigo de muitos anos, que é advogado e juiz de imigração canadense. E nós tivemos esse café por 3 anos. E tinha um bar ali próximo, e geralmente nas sextas-feiras, o bar de um amigo nosso chamado André Suíço, porque ele é suíço da parte italiana, suíço, mas fala português fluentemente, casado com uma brasileira, tem 2 filhos gêmeos. E geralmente a gente ia para esse bar às vezes, depois do expediente, às 6 horas assim, a gente deixava o gerente e outro pessoal para fechar mais tarde. E como o Jerry, a gente tinha outras coisas, então a gente saía. E uma certa noite fria e chuvosa, às 6h30 mais ou menos, nós fomos pro bar do André Suíço, onde tem música ao vivo, live music, o cara no teclado, na guitarra. E frio, uma noite fria, chuvosa, ventando. E resumindo, nós sentamos lá e sabe como é que é, né? Tiragostos maravilhosos e ótima música, pessoas famosas que vão lá, costumavam ir lá, porque ele já passou esse ponto. E aí aconteceu o seguinte, eu fiquei lá sentado junto com o Jerry e bastante mesas, música sendo tocada por um cara, música maravilhosa ao vivo. E resumindo, conversa vai, conversa vem, e o chopp só vindo, e sentado, você vai comendo, mas cara, mas né, não estou dirigindo nem nada, ia pegar um ônibus depois para vir para casa. Então foi isso. Fiquei lá por umas 2 horas conversando com o Jerry, mais os amigos, mais o André Suíço. Super divertido, lugar incrível. E aí, bom, resumindo, lá pelas 8h30, 8h40 da noite, eu falei, não, vou embora, que eu tenho que ir pra casa, ainda tenho que... eu ia pegar um ônibus até a Central, e da Central tem um ônibus desses de viagem, de turismo, ar-condicionado, que me deixaria praticamente em casa. E aí, cara, aí que começa o desenrolo do episódio que aconteceu nesse dia. Eu lembro mais ou menos assim, vagamente, mas eu, né, dizem que todo bêbado sabe como chegar em casa, não sei como, mas eles sabem. Sei lá, cara, a gente parece ter um radar. Cara, nessa noite, 2 horas de show, acredite, e chopp vindo, chopp. Acredite, eu tava pra lá da Nova Zelândia. Quando eu me despedi do Jerry, ele também tava pra lá de Bagdá, a 1000 quilômetros. Aí ele ia pegar nessa época ele tava ainda morando... nessa época ele tava, acho que um apartamento ainda em Ipanema. Agora ele se mudou pra Barra há alguns anos. Resumindo, eu me despedi de todo mundo. E, cara, sabe como é que é? Eu sabia que eu tinha que ir para poder pegar o ônibus de lá pro centro do Rio. Mas, boy, eu tava mais, como diz em inglês, I was as high as a kite. Eu realmente estava para lá de Marrakech, uns 800 mil quilômetros. Mas sabe como é que é, né? A gente tenta manter a pose, tenta manter o equilíbrio na medida do possível, que você tem que... E aí, bom, resumindo, consegui chegar, peguei um ônibus pro centro. Cara, essa viagem, 8h40, o ônibus estava bem vazio, porque já é 8h40 da noite. E chovendo muito. Ventania, frio. Cara, e eu já tava, né, a chuva acaba batendo em você também, eu já tava meio que ensopado, ou como diz o Kiko do Chaves, empapado. E aí aconteceu o seguinte, aí começa a acontecer o início da história. Quando eu cheguei na Central do Brasil,
acredite, eu tava meio revoltado já com tudo. Cara, muito vento, muita chuva, eu tava pra lá da estratosfera. E aí, bom, né, não vou falar bêbado, se a pessoa bebeu alguma coisa não adianta, cara. Você vai acabar falando ou fazendo alguma coisa, por isso que não existe meio termo, cara. Assim, quem bebe tem que ter um extremo autocontrole, porque realmente você pode, né? Hoje eu estou em outro nível na minha vida, graças a Deus. Mas assim, naquela época, acho que eu tava bebendo um pouco mais, assim, digamos assim. Só cerveja, meu lance sempre foi cerveja, não foi nada pesado, nunca foi uísque ou caipirinha ou coisas pesadas. Mas resumindo, cerveja também deixa o cara meio intoxicado. E aí o ônibus chegou, acho que eram umas 9h30, alguma coisa assim, por causa do tempo, ia dar 10 horas, alguma coisa assim. Cara, quando eu desci do ônibus, parece até uma coisa. Porque a Central do Brasil tem a parte coberta, você tem que entrar, atravessar por dentro da Central do Brasil, e eu teria que chegar do outro lado, onde fica esse ônibus de turismo, tipo turismo, onde eu pegaria esse ônibus para poder ir para casa. Cara, quando eu desço, é bom que é uma narrativa, então posso me permitir tomar um golezinho aqui. Quando eu desci do ônibus, vento, chuva, frio. Quando eu desci do ônibus, que eu parei na primeira rodoviária ali, aonde tem que correr, tinha que andar, ou correr porque estava chovendo e vento, para poder entrar, passar por dentro da Central do Brasil, para poder pegar o ônibus do outro lado. Cara, aí eu vi uma cena. E eu poderia ter simplesmente ignorado, mas né, o cara ainda tá meio sob o efeito. Então, tinha umas 4 ou 5 freiras com roupa toda branca, o negócio na cabeça, eu não lembro o nome dessa bestiária. E elas estavam, não sei como falar, exorcizando um morador de rua. Exorcizando ou sei lá o que estava acontecendo lá. Mas eu sei que elas estavam falando e o barulho estava alto. E o morador de rua estava lá e estava recebendo uma extremoção, um exorcismo, eu não sei exatamente o que estava acontecendo. Cara, aí lógico, né? Eu tinha que abrir minha boca. Eu já estava realmente... Aí eu lembro como se fosse hoje, eu levantei os braços e falei, era só o que faltava. Num tempo desse, uma tempestade, ainda tem umas freiras exorcizando o meliante ali. sei lá o que eu falei, alguma coisa parecida com isso. E deixei a sessão de terapia lá, com esse morador de rua. E, cara, falei, vou embora. E como tava chovendo, eu tinha que correr, não dava pra ir andando. Cara, então eu parei uns 30 segundos e olhei, mirei reto. E eu tinha que dar aquela corrida pra poder chegar lá e entrar. Então é isso, depois de ter me perguntado o que estava acontecendo ali, o exorcismo do morador de rua pelas freirinhas, eu, igual o Papalégua, saí correndo a 100 por hora. Então, gente, aí começa o lado trágico da coisa. Quando eu tava chegando, ainda tinha que fazer um retorno assim, porque tem bastante grades, e os moradores de ruas, né, Deus tem misericórdia de cada um deles, tem essas casas de papelão, várias casas de papelão. E cara, no que eu fui correndo, quando eu entrei nessa parte, já perto das grades, eu escorreguei. Mas eu escorreguei para trás, mas por algum motivo eu consegui firmar o pé direito para trás, então em vez de eu cair para trás, eu fui para frente. E no que eu fui para frente, eu fui com tudo. Eu fui com o corpo todo, eu fui a moda Bangu mesmo, fui voando.
Cara, quando eu voei lá em cima da casa de papelão, eu destruí a casa de papelão do morador de rua, da criatura que estava deitada lá. Eu lembro que ele era enorme, com barrigão, uma barba gigante. E cara, eu caí em cima dele, sem exagero, eu caí quase boca com boca, para dizer que eu beijei o indivíduo, e barriga com barriga. Eu caí por cima dele assim. E pra piorar as coisas, porque, né, merda pouca é bobagem, como dizem, né? Tinha que, né? Resumindo, quando eu caí, eu ralei o cotovelo. Eu lembro que eu tava com a calça jeans, ralou um pouco a calça jeans aqui assim. E cara, esse cara, ele tinha um pinico amarelo, como eu poderia esquecer? Esse pinico, acredite, estava ali há séculos. E esse pinico não estava só com urina, estava com fezes também. Cara, e quando eu bati em cima dele, caí por cima da casa dele. Isso, né, é engraçado contar, mas na hora que aconteceu, e eu acho que eu bati com o braço aqui assim no pinico, o pinico virou por cima da minha camisa e caiu na calça também. O cheiro mais pútrido e podre de cocô que alguém já poderia... eu fiquei impregnado. E tudo rápido, tudo aconteceu muito rápido. E cara, eu lembro que ele só abriu o olho assim, falou uns palavrões lá. Aí eu, desculpa senhor, eu tentei me levantar, meio zonzo ainda. Mas isso eu já tava com o cotovelo rasgado, cagado, a merda amarelada, com mijo no corpo. E o que eu ia fazer? Cara, quando eu me dei conta da minha situação, molhado, com cocô e mijo na roupa, podre, um cheiro pútrido de 50 milhões de anos. E aí eu falei, cara, agora realmente, agora me lasquei de ver. Agora o negócio foi feio. E aí, num desespero de saber o que fazer, eu passei e fui andando por dentro da central. Olha, eu nunca vi tanta gente. Eu acho que pessoas que passam preconceito, alguma coisa, eu acho que é isso. Porque quando eu atravessei aquela central, cara, o tanto de olhares que eu recebi, porque né? O que alguém poderia pensar de um sujeito numa situação dessa? Joelho rasgado, sangrando, braço rasgado, coberto com cocô, molhado, fedendo igual o gambá, o diabo da Tasmânia, da Nova Zelândia, sei lá. E cheguei do outro lado, cara, inacreditável. Quando eu cheguei do outro lado, não, antes de chegar do outro lado, quando eu saí da central, tinha uma esperança, que é um bar de um amigo meu, chama Bar do China, perto do teleférico ali na central. E um amigo meu que trabalha lá junto, o Renato, o nome dele. Um abraço, Renato. E Viviane. Ups, caiu aqui. Não tem problema não. Viviane, o nome do amigo que trabalha lá. Só que o Renato, ele é gerente lá, ele estava baixando já assim. E eu lembro que eu cheguei pra ele, desesperado, e falei, Renato, me ajuda. Cara, o cara ficou me olhando assim, extasiado, estático. Ele não sabia o que tinha acontecido. E eu falei, Renato, aconteceu um desastre, cara. Eu bebi, eu vim de Ipanema, eu escorreguei, caí por cima da casa de um morador de rua. Eu caí lá dentro do pinico dele, eu tô podre. Tô sangrando aqui no cotovelo, na perna. E o Renato, assim, meio sem saber o que fazer. Aí eu vi que ele tava lavando já, né, que eles lavam pra fechar. Eu falei, Renato, é o seguinte, pega um balde desse aí com sabão em pó, me empresta aí. Cara, e o Renato me deu um balde com sabão em pó e com detergente. E eu praticamente joguei o balde na cabeça. Uns 2 ou 3 baldes, me passando todo assim. Mas a podridão não saiu na roupa. Resumindo, cara, eu tava num estado de desgraça total. Pra não falar uma palavra, né? E aí já era o quê? Acho que depois disso tudo já tava lá para as 10h30 da noite, alguma coisa assim, chovendo e frio. Acho que era um sábado, se eu não me engano também.
não tinha tanta gente. E aí, uau, eu falei, e agora, cara, o que eu vou fazer? Eu tenho que ir pra casa. E aí eu subi no ônibus, o ônibus já estava para sair, e eu tive que fazer o meu discurso lá. Eu olhei pro pessoal, o motorista, falei, senhor, olha, eu vou falar a verdade pro senhor, isso que aconteceu. Eu estava em Ipanema com meu amigo, eu tomei uma cerveja, bebi, eu caí dentro da casa de papelão do indivíduo ali, do morador de rua, eu caí dentro do pinico dele, joguei sabão no bar do amigo meu ali no meu corpo, eu tô fedendo, tô rasgado, mas é isso, senhor, eu preciso pegar esse ônibus porque eu preciso ir pra casa. Aí o motorista falou, ok, tudo bem. Cara, eu entrei e você tinha que ver o olhar das pessoas, olhando, cada um que olhava pra mim. Acho que eles estavam mais... O pior era o cheiro do que a minha condição em si. O cheiro, acho que foi o sistema pior. Porque, cara, eu sentei lá no último banco e pensa num cara numa situação... Não dá pra explicar, é indizível. Molhado, ensopado, cagado. Não, né, cagado da bosta do morador de rua lá. Mijado, também tinha mijo dele. Depois de ter jogado um balde de sabão em pó, a roupa toda molhada. Ainda estava meio, né, meio incentivado pela cerveja. E eu sentei lá no último banco. O ônibus jogava com o ar-condicionado frio, quase congelando. Cara, a visão do inferno congelante. Resumindo, o motorista partiu, tudo bem. E ele tinha que fazer algumas paradas em algum lugar. E cara, toda vez que ele parou algumas vezes para pegar pessoas nisso. As pessoas que entravam no ônibus, todo mundo era a mesma coisa. Todo mundo, que cheiro de podre é esse? O que houve com esse ônibus? Que cheiro de podre. Todo mundo ficava cochichando lá atrás. Sei lá o que estavam contando a história que estavam contando. Só sei que ninguém foi lá para trás. Eu vim 1 hora de viagem no ônibus, sentado, num estado deplorável, para não falar... Nossa, podia pensar nisso, deplorável. E então é isso, cara. Aí eu lembrei, cara, por que eu fui debochar das freirinhas? Por que eu fui falar alguma coisa? Eu não sei se realmente, né, pode não ter nada a ver, cara. Absolutamente nada. Mas eu acabei ligando uma coisa a outra. Tipo assim, cara, elas me jogaram um negócio. Eu fui falar mal do trabalho que elas estavam fazendo e olha o que aconteceu comigo, cara. O negócio... Resumindo, cara, todo mundo no ônibus olhando pra trás. Quem entrava falava, o que houve aqui? Cheiro de podre. E todo mundo só apontava lá pra trás. E eu sentado lá atrás, num estado deplorável. E aí, finalmente, quando eu cheguei, cheguei, agradeci o motorista. Quando chegou na minha parada final, eu fui caminhando até em casa. Já era lá pra 11 e pouca da noite. Frio, chuva, cara, eu já tava na moda Bangu mesmo. Só sei que quando eu cheguei finalmente em casa, nunca vou esquecer. Quando eu gritei, chamei minha esposa, que eu não consegui nem achar minha chave no bolso em lugar nenhum. Morando no 2º andar nessa época. 2 casas, então, as 2 casas, eu ocupava as 2 casas, cima e embaixo. E aí ela desceu, cara, quando ela me viu no portão, tipo assim... inacreditável, ninguém podia acreditar, né? Aí eu falei pra minha mulher, Beth, ó, depois eu explico, não dá pra explicar agora. Tudo que eu posso falar é que eu preciso de um banho. Aí ela perguntou, o que houve? Você caiu dentro de uma fossa? O que houve? Cara, resumindo, eu tava num estado tão deplorável que não dá pra explicar. E aí, cara, eu subi... Lá mesmo ali tinha uma piscinazinha, meio artesanal, tirei a roupa, joguei lá tudo podre e mergulhei na piscina. E minha esposa acho que pegou a roupa com uma vassoura de longe assim, porque estava tudo contaminado. E cara, essa é uma das histórias que eu tô contando pra vocês. É uma história engraçada, certamente, né, do ponto de vista de quem vê de fora, mas... acredite,
quando você é o personagem principal da história, não é nada engraçado. Foi assim, realmente um acontecimento único na minha vida, que eu espero que nunca se repita. Mas é isso, gente. Foi uma noite inesquecível. Pra mim, enquanto eu viver, certamente eu sempre vou lembrar desse episódio. De não muitos anos atrás. Ok? Então, gente, esse é o início desse novo Histórias Engraçadas, as verídicas que eu vou lembrar que aconteceram na minha vida e vou estar postando no meu canal, ok? Se vocês gostarem da história, deixe o seu like, se inscrevam para o canal poder expandir. E é um prazer imenso poder trazer sempre ou assuntos importantes, relevantes, ou algo do entretenimento, ou algo cômico, como uma comédia, como comédia de Dantes, como é o caso dessa que eu contei, sendo verídica no caso, tá ok? Então, obrigado por terem ouvido e assistido esse vídeo até esse momento. E é isso, cara. O que eu posso falar pra vocês é o seguinte, por experiência própria. Caiu o quadro aqui. Nunca zombe das freirinhas. O próximo pode ser você.